A paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma manhã estou aqui fazendo mais uma devocional com vocês, né? Agradecendo a Deus, porque deitei, dormi, acordei. E estou aqui mais uma vez nesta manhã. Eu estava meditando no outro último vídeo que eu fiz, que quando eu estava fazendo o vídeo, falando, né, aí eu dei assim umas viradas de olho. E eu vi o vídeo, eu sempre olho o vídeo antes de postar ele. E aí eu vi, né, quando eu virei o olho, aí eu falei, eu vou fazer outro vídeo. Aí depois eu falei, ô, esse vídeo, eu virei o olho, vou fazer outro. Aí depois o Espírito Santo de Deus disse assim pra mim, não precisa fazer outro vídeo, posta assim mesmo. E eu entendi que, sabe, eu tô aqui pra falar da verdade, que Jesus, ele é a verdade, é a vida eterna, né? Então, nós que procuramos ser imitadores de Deus, viver na verdade, temos que ser aquilo que nós somos realmente. Eu virei o olho, virei. Eu sou um ser humano que estou sujeita a falhas, né? O único verdadeiro, o único que não falha, que não peca, é o Senhor. Então, a verdade está na palavra dele. Ele é verdadeiro e nós temos que ser também verdadeiros, sem filtro, né? Sem filtro, fazer o nosso vídeo normal, porque nós somos imperfeitos. Perfeito é o Senhor, a palavra dele é perfeita, né? Nós somos imperfeitos, então eu entendi quando o Espírito Santo de Deus disse que não, que eu postasse assim mesmo, porque a gente tem que ser o que a gente é, né? Sem maquiar, sem filtro, sem perfeição, que é perfeito é Deus, perfeita é a palavra dele. Aí eu falei, então eu vou postar assim mesmo, e eu postei. Espero que os irmãos tenham gostado da mensagem, e aqui estou eu mais uma vez para continuar no Salmo 23, vou ler o versículo 3 hoje, amém? Que fica lá, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. E lá também, em Salmo 7, versículo 11, diz assim, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Aleluia, glória a Deus, né? Então, no Salmo 23, diz que refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Então, Deus, ele é justo, né? Ele é um justo juiz. E nós, como imitadores deles, temos que ser também justos, buscar sempre sermos justos, andarmos com justiça, né? Mas o primeiro versículo, no iniciozinho do Salmo 23, diz, refrigera minha alma. E o Senhor, né, todos os dias ele refrigera nossa alma. Se não fosse nós, né, se não fosse Deus que refrigerasse a nossa alma, nós não suportaremos, não estaremos aqui hoje, né? Porque a cada dia o Senhor, ele traz renovo, refrigério para nossa alma. Cada dia, né, que nossa alma às vezes está angustiada. E aí o Senhor, ele traz o bálsamo, ele refrigera a nossa alma. Ele acalma, né, nossa alma, ele nos aquieta. E aí nós suportamos, né, passar por todas as lutas e provações. Se não fosse esse refrigério, esse renovo de refrigério todos os dias, nós não suportaremos nem sequer estarmos aqui hoje. Mas ele vem sempre trazendo esse refrigério para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Como o oleiro, quando está na mão, né, o vaso quando está na mão do oleiro. Quando o vaso está sendo feito, ele está ali sendo moldado, aí o que acontece? O vaso, para ele não se rachar no meio ali do processo ali que ele está sendo modelado, o que vai acontecendo? O oleiro, ele às vezes pega um pouco de água e vai molhando, né, o barro e vai moldando para que aquele barro não seque antes da moldagem e não fique rachado. Então, conforme ele vai ali moldando, ele vai molhando às vezes, para que não haja para que não venha a ser rachado no meio daquele processo. Aleluia, glória a Deus. Eu digo que esse momento é um momento em que, quando nós estamos sendo moldados por Deus, ser moldado por Deus dói. Ser moldado por Deus traz as nossas dores, né? Ser moldado por Ele, porque para Ele nos moldar, vai doer. Mas é para o nosso bem, né? Para nos tratar, para tirar as coisas, né? Para deixar a gente do jeito que Ele quer. Então, nesse processo aqui, estamos sendo moldados por Deus, que a gente está ali sentindo, estou achando que vamos perecer, porque quando o oleiro está moldando ali o vaso, se ele está ali moldando, está segurando, está sustentando, está dando sustentabilidade com as mãos dele. Ele está sustentando o vaso, né, de pé ali com as mãos. Porque se o oleiro ele tira a mão, aí o vaso se desfaz, se desmancha.
o vaso se desmancha. Então é assim Deus na nossa vida. Quando Ele está ali, né, nos moldando, Ele está nos sustentando com as mãos dele. A mão dele está ali. Aleluia, glória a Deus. Mas chega um momento que o vaso começa a querer se rachar, porque não aguenta, né, as dores, o processo dali de ser moldado. E aí começa a querer rachar e o moleiro vai lá e traz um refrigério. Refrigera a alma, né? Ele traz aquele refrigério, traz aquele alívio. É como uma queimadura quando você se queima. Aí você o que corre para o quê? A primeira coisa diz que não pode, mas a primeira coisa que a gente faz é molhar. Porque é onde traz aquele alívio. Traz um alívio tão grande quando a gente se queima que joga água. Traz um refrigério. É assim o Senhor faz na nossa vida. Ele traz aquele refrigério toda vez que a gente pensa que não vai aguentar. Como aquele vaso quando está ali sendo moldado, que parece que vai se rachar porque não está ali aguentando. Aí o Senhor vem e traz o refrigério. Ele molha, vai molhando para trazer o refrigério. Para quê? Para não se perder, para não se rachar. E dando sustentabilidade para nossas vidas, segurando firme nas nossas mãos, nos dando segurança na presença dele. Aleluia, glória a Deus. E além de refrigerar a alma aqui, né, diz, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E no Salmo 7 fala, né, que Deus é o justo juiz. Ele se ira todos os dias. Então Deus, ele é justo. Muitas pessoas gostam de pregar que Deus é amor, mas também Deus, ele é justiça. Deus é amor, mas ele é justiça. E nós também devemos ser justos como Deus é justo. E agir com justiça, andar com justiça. Aleluia, glória a Deus. E sermos justos diante de Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Muitas vezes a pessoa, nós não devemos ser bons, nós devemos ser justos. Porque muitas vezes a pessoa quer ser boa e por querer ser boa acaba agindo com injustiça com outra pessoa. Por querer ser bom e agradar uma pessoa, acaba sendo injusto com outra pessoa. Então, assim, eu aprendo que nós não devemos ser bons, nós devemos ser justos. Porque, às vezes, quando a gente quer ser bom, a gente age com injustiça. E nós devemos ser justos. Que quando a gente é justo, a gente faz aquilo que é certo. Porque nem sempre, quando a gente for agir com justiça, nós vamos agradar a todos e vamos ser bons com todos. Então, nem Jesus agradou a todos. Jesus não agradou a todos, ele não conseguiu agradar a todos. Então, nós também não vamos agradar a todos sempre. Então, mas o que devemos ser é o quê? É justo de como Deus é justo. Aleluia, glória a Deus. Porque, às vezes, para a gente ser justo, a gente vai acabar desagradando alguém. Mas o importante é que a gente haja com justiça. Porque nem sempre que você quiser ser bom, você vai agradar a todos. Aqui com aquela passagem que tem daquelas duas mulheres lá, que o bebê morre, né? E ali Salomão, para agir com justiça, teve toda a sabedoria que Deus deu a ele. E para ele agir com justiça, ele criou ali uma estratégia, né? Disse que ia cortar, dividir a criança ao meio. E descobriu quem era a mãe verdadeira. E agindo com justiça, Salomão entregou para a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira disse para ele, não, eu prefiro perder a ela do que ter a metade dele. O que eu vou fazer com a metade do corpo do meu filho? Não vou enterrar a metade do corpo dele? E a outra disse, não, nem eu nem ela, pode dividir. E ele viu que a mãe verdadeira é aquela que está disposta a se renunciar ao próprio filho por amor a ele. Então ali ele foi justo, ele agiu com justiça. Então ele agradou a mãe verdadeira, entregou a criança para ela. E a outra com certeza não se agradou. Ela não ficou feliz, ela ficou com raiva com certeza. Mas houve justiça. Então nem sempre que a gente ser bom e fazer as coisas certas vai agradar a todos, mas o importante é sermos justos, porque nem sempre a pessoa sendo bom, a pessoa está sendo justa, porque muitas das pessoas, às vezes, para ser boa, ela age com injustiça, às vezes para poder agradar, como Eli, por exemplo. Eli, né, ele não agiu com justiça, porque todo mundo já sabia o que os filhos dele vinham fazendo, ele sabia, mas para agradar os filhos, acabou não sendo justo e acabou sofrendo as consequências. Então que a gente não venha a ser bom, mas que a gente venha a ser justo como Deus é justo. E que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Que Deus dê uma semana abençoada.
abençoada para vocês, início de semana, da presença dele, que a presença do Senhor esteja com cada um de vocês, guardando, guiando, onde vocês forem, que o Senhor vá adiante de vocês, cortando todo laço, todo embaraço, né? Que o Senhor guarde a entrada, a saída de vocês, que nenhuma ferramenta preparada contra a vida de vocês venha prevalecer, mas que o Senhor venha desfazer toda a obra do mal contra a vida de vocês, cortando o aço, quebrando a lança, queimando os carros do fogo, né? Que vocês venham se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Então somente dê a primícia de vocês para Deus, e o mais Ele fará na vida de vocês, amém? Fique com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, amém?